E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nessa videoaula, a segunda parte é sobre peixes. Vamos focar em cima de fisiologia. Então, prepara seu material de anotação e uma boa aula! Bom, galera, então já de antemão, né, eu gostaria de convidar você a acessar aqui ao vídeo no card e assistir a primeira parte, onde a gente faz um comparativo a respeito das estruturas, né, dos peixes, comparando cartilaginosos com ósseos. Beleza? Então lá tem um desenho, tem um esquema com as principais diferenças e tudo mais, tá? Então, nessa videoaula, o foco vai ser a parte de fisiologia. Mesmo assim, trabalhando um pouquinho o comparativo. Então, de uma forma bem simples, eu coloquei sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema excretor e o sistema nervoso barra sensorial, tá? Então, aqui, ó, vamos começar. Outra coisa. Se você quiser ter acesso ao quadro, né, de forma mais limpa para você preparar o seu resumo, eu vou postar também lá no meu Instagram uma foto desse quadro para você estar acompanhando, beleza? Em relação ao sistema digestório, basicamente, os dois têm quase a mesma ideia, com algumas diferenças em relação à parte de intestino, vamos focar na parte de intestino, tá? E na parte de terminação. Por quê? Tanto condrictes quanto osteíctes apresentam o sistema digestório completo. Existe um orifício, uma abertura de entrada, a boca, e vai existir um orifício de saída. No caso dos condrictes, esse orifício ele vai ser a cloaca. Aí cabe lembrar que cloaca é uma terminação, uma abertura, que também está relacionada com a parte de sistema excretor e a parte de reprodutor. Já nos osteíctes, a terminação é no ânus. Então começa na boca e sai por uma abertura específica, por uma saída, né, específica do sistema digestório, tá? Quando falamos em condrictes, logo pensamos, né, na estrutura da sua boca. Então eles apresentam fileiras de dentes semelhantes à estrutura da escama placoide, que eu comentei na aula anterior, que são repostos continuamente. Geralmente eles têm uma abertura da mandíbula, uma projeção dela no momento em que ele vai dar a mordida, e isso amplia a capacidade, né, de ele poder, numa mordida só, né, já quase que engolir a presa inteira, tá? Uma outra adaptação bastante interessante é a chamada válvula espiral. Essa válvula está localizada no intestino e ela tem geralmente a função de aumentar o tempo de permanência do alimento passando pela região do intestino. Então, com isso, ele vai poder aproveitar muito mais nutrientes do que simplesmente uma passagem mais curta, tá? Então, é uma estrutura encontrada apenas nos cartilaginosos. Nos osteíctes, né, assim que começa o intestino, existe uma região chamada de secos pilóricos. Aí nessa região eu ainda vou ter um contato, uma leve freada desse alimento que veio do estômago e está entrando no intestino, que tem quase uma função semelhante à válvula espiral, mas não é tão eficiente quanto a que eu comentei acima, tá? Essencialmente, né, aqui em cima nós temos quase que a maioria deles carnívoros, né, com exceção de um ou outro que se alimenta do plâncton. E aqui no osteíctes nós temos uma gama gigante entre se alimentar do plâncton, de algas, de algumas plantas, até de serem carnívoros, beleza? Então basicamente sistema digestório é isso daqui, tá? A parte de sistema respiratório, o sistema respiratório ele é branquial, tanto para o peixe ósseo quanto para o peixe cartilaginoso. A diferença, e aí nós vamos fazer uma referência lá na primeira parte da aula, é que os condrictes, eles não apresentam, né, um opérculo, uma estrutura que protege a abertura das brânquias, que fica localizada nas fendas branquiais, que podem variar de 5 a 7. Nós temos essa referência lá na primeira parte da aula. Então a água ela vai continuamente entrar pela boca, ela vai passar pela região das brânquias, que são filamentosas, bem vascularizadas, e vão sair então para o exterior por meio das fendas branquiais.
Eles também apresentam estruturas, né, um canal de cada lado, chamado de espiráculo, que também manda para fora o excedente de água que está entrando, né, quando ele acaba. Então, essa estrutura aqui, ó, de não ter o opérculo, faz com que constantemente ele esteja nadando. Ele precisa estar se movimentando para essa água entrar e ele conseguir realizar as trocas, certo? Já no Osteícteis, as brânquias são protegidas pelo opérculo, que é uma estrutura que tem uma movimentação de abertura e fechamento. Isso faz com que ele tenha uma maior eficiência com a água que está entrando, né? Então ele consegue, né, fazer com que o fluxo da água se mantenha constante, mesmo ele estando parado, né, numa certa posição na água. Tá? Então ele tem uma espécie de uma válvula que fica na boca, que ele barra um pouco, segura a água ali dentro e com isso ele abre o opérculo e essa água sai. Então, bastante interessante, isso daí é uma diferença, né, bem considerável em relação à parte do sistema respiratório, tá? Falando de sistema circulatório, que na qual nós temos aqui uma íntima relação com o próprio sistema respiratório, né, o sistema circulatório deles vai passar no sentido contracorrente da água entrando na parte da respiração. Isso faz com que ocorra uma maior eficiência nas trocas que vão ocorrer entre, né, os capilares daquela região das brânquias com a água que está passando pelas brânquias, né? Bastante interessante isso também. Mas basicamente nós temos um sistema fechado, simples e uma circulação completa. Sistema fechado, ele o tempo inteiro, né, está passando sangue por dentro de vasos sanguíneos. Ele não tem um extravasamento, igual a gente já viu em grupos anteriores, tá? A circulação ela é simples, porque ela passa uma única vez pelo coração, né? E depois ela vai banhar todo o corpo, passa pelas brânquias, depois passa uma única vez de novo pelo coração. E ela é completa porque não existe mistura de sangue arterial com o sangue venoso. Apesar de que o sangue venoso vai passar pelo coração, mas eu não vou ter uma mistura entre esses dois, a gente chama isso de circulação completa. E o coração deles, tanto do condrícte quanto do osteícte, é um coração bicavitário. Então ele possui um átrio e um ventrículo, certo? Eu fiz um desenho aqui, ó, do esquema de um coração, cada vez mais está presente esse aqui em algumas provas, então você tem que ficar atento. A seta em azul que eu coloquei representa o sentido do fluxo do sangue, certo? Então o sangue ele vai vir, né, dos tecidos através de veias e vai chegar num primeiro compartimento chamado de seio venoso. Nesse seio venoso, então, o sangue é impulsionado, né, para o átrio. O átrio, então, vai fazer a contração, esse sangue vai descer vai ser encaminhado para o ventrículo então vai fazer o bombeamento e ele vai para uma espécie de cone arterial. Por quê? A partir da saída do ventrículo, ele vai então em direção às brânquias por meio da aorta. Então é como se ele fizesse assim, ó, o sangue ele passa, sai pela aorta, chega nas brânquias. Ocorrem as trocas gasosas, então ele passa a ser um sangue arterial. O sangue arterial então é encaminhado em direção aos tecidos. Lá nos tecidos corporais ele passa a ser venoso. E aí ele vai retornando ao coração por meio de veias e ele passa a ver venoso por dentro do coração. Beleza? Bem tranquilinho, né? A parte de sistema excretor, os dois também, tanto condrícte quanto osteíctes, né, apresentam um par de rins, né? Esses rins são especializados na filtração do sangue, na coleta de excretas nitrogenadas, que nos condríctes vai ser a ureia e no osteícte vai ser a amônia, tá? Então a gente tem uma adaptação em relação a isso daí. E para finalizar nossa aula, o sistema nervoso sensorial. Então, como todos os outros vertebrados, né, todos os outros cordados, a maioria dos craniados, nós temos um encéfalo muito bem desenvolvido, uma medula espinhal, fazendo parte do sistema nervoso central, e nós temos nervos e gânglios espalhados, né, fazendo as captações e demais comandos do sistema nervoso. Agora, eu coloquei aqui informações a respeito do sistema sensorial que cai muito em prova, tá? Cai muito em vestibular. Então, basicamente, eu vou focando aqui para vocês. Tem os dois aqui que só tem um, ou num dos grupos, né? Então, os dois grupos apresentam uma linha lateral. São duas linhas que normalmente partem da região anterior para a região posterior do indivíduo.
e eles têm contato com a água, e a função deles é justamente perceber vibrações mecânicas, né, ondulações na água, extremamente importante. Os dois peixes vão apresentar. As narinas são especializadas na captação de cheiro. Só que esse cheiro, né, é a percepção de substâncias químicas presentes na água. Então, por exemplo, nos osteíctes, uma função bastante interessante são aqueles peixes que sobem leitos de rio, por exemplo, o salmão, até a nascente do rio para poder fazer a parte de reprodução. Então ele aprende a identificar através de substâncias químicas, né, esse caminho que ele vai ter que fazer. E nos tubarões, por exemplo, eles são altamente especializados na captação de substâncias químicas do sangue, extremamente importante, tá? O olfato normalmente está associado ao equilíbrio, extremamente importante também para a localização dele na coluna d'água. E a ampola de Lorenzini, as ampolas de Lorenzini, que são específicas dos tubarões, são estruturas que vão ampliar a capacidade de predação desses indivíduos. Essas estruturas são sensíveis a sinais elétricos emitidos, né, pela musculatura dos peixes, até se ele tiver enterrado, né, no substrato ali, está semi-enterrado com parte de substrato por cima dele, tá? Então eu tenho aqui, ó, eletroreceptores. Pra você ter uma ideia, o tubarão-martelo apresenta uma grande quantidade, uma grande concentração na região do focinho, aquela parte, né, que parece o martelinho. E os outros tubarões também, tá tudo no focinho próximo à região das narinas. Beleza? Bom, galera, o que eu tinha para apresentar para vocês a respeito de fisiologia de peixes era isso. Então, desde já, eu agradeço, né, a sua presença e te convido a se inscrever no canal, a acompanhar as postagens, né, novos vídeos toda semana para auxiliar na sua preparação para o Enem e para os vestibulares. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, né, tá aqui meus endereços, tanto do Facebook quanto do Instagram, onde eu também posto, né, materiais relacionados à nossa dia. Beleza? Então, ó, de coração, muito obrigado pela sua presença, bons estudos e fui!